O transporte público de Ribeirão sofreu mais de 140 ataques de vandalismo nesse ano. O número do semestre corresponde à mesma quantidade de registros do ano passado inteiro. Medidas para inibir os crimes foram tomadas, mas a impunidade ainda continua. Imagens divulgadas pelo Sindicato dos Empregados do Transporte Urbano de Ribeirão Preto mostram os casos mais recentes de depredação dos ônibus. O veículo que faz a linha no bairro Presidente Dutra teve a placa quebrada e as lanternas danificadas. Esse outro ônibus que passa pelo Geraldo de Carvalho foi pichado. Agora, o vídeo que mais revoltou a população foi esse, envolvendo o veículo do Parque dos Servidores. Um homem para o carro na frente do ônibus, tira uma barra de ferro do porta-malas e destrói a janela do motorista. Até agora, já foram registrados 141 casos de vandalismo envolvendo o transporte coletivo na cidade. Um número que preocupa. Temos as pedradas, que elas sempre antecedem alguma ação de tentar coibir essa atitude, e aí quando eles são confrontados, eles entendem por bem atacar os ônibus com pedradas, ao ponto de atingir passageiro. Nós temos os vandalismos que quebram lanternas, com frequência diária de lanternas quebradas, riscar, quebrar placa, dobrar a placa. Tudo isso implica no quê? Em esses carros saírem da operação. A gente pede para que as autoridades realmente tenham uma ciência um pouco maior em relação às atitudes que estão sendo mostradas por vocês e muito bem divulgadas, para que as pessoas tenham algum receio antes de tomar uma atitude errada, como estão sendo feitas, sejam repreendidas. Então, é fato que as imagens estão disponíveis, a gente divulga para as autoridades para que repreendam as pessoas, mas as pessoas, eu não vejo um retorno para que as pessoas, quem pratica esse tipo de atitude, seja repreendido. O número de ocorrências registrado no primeiro semestre desse ano já corresponde a todos os casos reportados no ano passado inteiro. Mas, apesar de alto, o índice teve uma queda de 30% do primeiro para o segundo trimestre. De janeiro a março foram 82 ocorrências, enquanto que de abril a junho, 59. Um reflexo da fiscalização e das medidas de segurança que foram adotadas. Todos os ônibus novos de Ribeirão possuem pelo menos 5 câmeras que monitoram todo o salão dentro dos ônibus. O motorista também, com a atitude que o motorista leva também, então não é só para beneficiar o vandalismo, mas também como o motorista condiciona as pessoas que são transportadas por ele. E uma câmera frontal que faz essa captura das imagens das ruas. As imagens são nítidas, as câmeras são boas, pronta para poder fazer alguma penalização. O que eu sinto falta é da parte final, para que as pessoas realmente se sintam preocupadas antes de tomar alguma atitude, alguma má atitude em detrimento das pessoas que usam o transporte. Outra medida que a gente adotou foi a contratação de um sistema, um aparelho dentro do ônibus que o motorista aperta um botão de emergência e esse botão emite um sinal sonoro para a guarda municipal para ela responder e saber onde está, onde precisa dessa demanda. Nós temos essa atitude também, E a gente conta, às vezes, com o próprio passageiro dentro do ônibus. Tem dado resultado? Alguns sim. A guarda nos atende, a guarda acompanhou uma operação dentro do Cristo Redentor, foi muito bom, porque evitou, mas tem que ser uma frequência. Além do botão de pânico e do centro de controle operacional, eles defendem que a população precisa se conscientizar. Tanto as rabeiras quanto o vandalismo afetam toda a operação dos ônibus na cidade. Não faz mais sentido esse tipo de comportamento, esse tipo de rebeldia gratuita. Porque se a consciência não vem antes, porque o veículo é velho, e agora? Ar-condicionado, Wi-Fi, USB, zero. Qual é o motivo que justifica uma atitude dessa? Ainda que, de repente, uma rabeira não afete o passageiro dentro do veículo, não afeta diretamente de machucá-lo, mas afeta com uma preocupação, afeta se o ônibus tiver que parar, se a gente tiver que substituir um veículo, se a gente tiver que substituir um motorista. Se você tem uma consulta, uma entrevista de emprego, você pode perder isso. A gente está colocando tudo o que tem de melhor para a população que usa o transporte, tentando com que Ribeirão seja um transporte não só para quem precisa, mas para qualquer pessoa que queira usar o transporte. E aí, as imagens que são mostradas são de vandalismo, as pessoas se preocupam. Vão usar o transporte público que tem vandalismo, que tem assédio, que tem furto, roubo, e aí denigra a imagem, e as pessoas que poderiam estar usando com
com uma frequência maior, com transporte de qualidade que há muito tempo não se via em Ribeirão, acaba ficando preocupado e fala, opa, melhor eu continuar no meu transporte individual aqui, que é mais seguro. A própria sociedade tem que se voltar a favor da empresa, voltar-se contra o vandalismo, porque é a própria sociedade quem vai custear. Daqui a um pouco o preço da passagem vai ser aumentado, por quê? Porque você precisa arrumar com muito mais frequência os ônibus que estão sendo dilapidados, quebrados, coisa que não aconteceria se estivessem transitando de uma maneira normal. Então a sociedade também precisa parar de virar as costas ao problema e enfrentar o problema social. Precisa denunciar, precisa combater e efetivamente cada um procurar fazer a sua parte ali. O advogado especialista em segurança aponta que os números continuam altos porque os vândalos têm certeza da impunidade. Por isso, além de fiscalizar, é preciso penalizar. Esses meninos precisam ter consciência de que eles estão dilapidando aquilo que eles podem ser os usuários. Segundo ponto, se não der certo, aí medidas punitivas. Precisa chamar GCM, precisa deter os infratores em flagrante e serem conduzidos até a presença da autoridade policial, para que os pais sejam ali chamados, não é, e possam efetivamente também punir esses meninos, seja no âmbito familiar, seja perante o Estatuto da Criança e do Adolescente. A reiteração desse tipo de conduta, desse tipo de medida, pode conduzi-lo sim à Fundação Casa. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Guarda Civil garantiu que realiza operações preventivas onde há maior incidência de ocorrências dessa natureza. Destacou que o botão de pânico instalados nos veículos trouxe uma agilidade na resposta das equipes de segurança. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no Núcleo de Jornalismo Jean Alves, professor de Direito. Doutor, foram 140 ataques ao transporte coletivo apenas no primeiro semestre do ano. É um número extremamente alto e que exige medidas urgentes. Uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ximene. Obrigado e aos telespectadores do Jornal da Clube. Veja, Ximene, de um modo geral, sempre quando há uma questão de algum crime que vem sendo praticado com reincidência em um determinado município, a gente sempre parte do ponto de vista da criminologia de políticas públicas articuladas do município, não criminais, para que no momento posterior a polícia repreensiva e a polícia ostensiva, especificamente a polícia militar, possam agir. Mas quando nós temos um índice extremamente alto, pontual, ou seja, o crime de dano qualificado, artigo 163 do Código Penal. Neste caso, nós partimos do pressuposto em que a atuação da polícia ostensiva, repressiva, em apoio com a Guarda Civil Metropolitana, deve agir imediatamente. Ou seja, este é um caso em que o controle social formal, através das forças policiais, devem agir. Cabe prisão em flagrante, se for preso a pessoa que está cometendo este delito, se maior de idade, ficará preso, provavelmente o Ministério Público pedirá prisão preventiva, porque está causando, sim, dano à ordem pública, então há fundamentos nesse sentido para isso, para somente num momento posterior a gente falar aí na necessidade do controle social informal. Nós vimos na reportagem que os ônibus já estão equipados com câmeras de segurança, botão de pânico. E de que outras formas é possível inibir esse tipo de vandalismo? Então, no primeiro momento, a atuação das forças policiais a fim de repreender e mostrar que sim, o Estado, o Poder Executivo também através da Guarda Civil Municipal, atuará no sistema de repressão. Ou seja, esse crime vai levar as pessoas à cadeia. Mas essa política tem que ser sempre integrada à polícia comunitária, especificamente às associações de bairro, porque está faltando sim uma cidadania de alta intensidade. Não adianta nós querermos sempre que o bem coletivo esteja da forma melhor, mais bonito, com ônibus equipados, enfim, que o município possa fornecer esse serviço de mobilidade urbana de uma forma eficiente, se a própria municipalidade, seus próprios munícipes que utilizam esse serviço não estão atuando para a proteção desses bens. Então, as lideranças de bairro, as lideranças comunitárias têm sim que ficar atentos nesses pontos onde crianças e adolescentes começam pegando rabeira e aí qualquer incidente já jogam pedra no ônibus. Tem que haver uma consciência maior, isso tem que ser trabalhado de forma pontual pelas lideranças comunitárias, a fim de que a necessidade da implementação dessa consciência nos jovens de hoje possam minimizar que amanhã ou depois se tornem adultos criminosos
criminosos, especificamente que depredejam aí o patrimônio público, em que a senhora, a vizinha, o pai ou a mãe que está indo numa consulta médica, que está indo atrás de trabalho, ou utilizando o transporte público que há tanto tempo Ribeirão Preto lutou para ter um transporte público de qualidade, efetivamente isso possa ser cuidado também pela população e não somente ficar a cargo da atribuição da Polícia Militar. Por isso que a responsabilização de quem comete esse tipo de atitude é fundamental para mudar essa realidade, né, doutor? Sem dúvidas. Eu diria até que de forma específica, do ponto de vista de estratégias de policiamento, há necessidade aí de operações específicas. Há sim bairros trabalhando aí numa estratégia de índices criminais que apontam em que esses crimes ocorrem com mais frequência. Então acredito que um trabalho articulado em que a Guarda Civil Metropolitana esteja em pontos específicos, em que a Polícia Militar, especificamente através da Força Tática, esteja atento a esses números para realizar operações específicas e tentar realizar algumas prisões em flagrante como uma das estratégias para minimizar esse crime aí de dano ao patrimônio público, que tanto, mais do que uma questão criminal, gera um dano coletivo a toda a população que deixa de utilizar esses ônibus, gera sensação prolongada de que o crime está na rua, enfim, sensação de insegurança, de violência. Professor, rapidamente, nós estamos falando de que tipo de crime e quais punições ele pode acarretar? De um modo isolado, o crime é o de dano qualificado, artigo 163 do Código Penal, com pena de prisão de até 3 anos. Ou seja, as pessoas vão presas por esse crime, sim, é um crime grave do ponto de vista do direito penal, sem contar que se a pessoa for presa em flagrante, muito possivelmente haverá a decretação da prisão preventiva, uma vez que esse tipo de ação coloca em risco aí toda a ordem pública e causa um sério dano coletivo e especificamente na mobilidade urbana, no transporte coletivo que todos nós precisamos. Muito obrigada, professor Jean, pela entrevista e participação aqui no Jornal da Clube. Sou eu quem agradeço.